campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos, aos trabalhos do nosso canal. Gratidão ao nosso Mestre amado, nosso Mestre Jesus, por nos possibilitar estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, aprendendo com essa doutrina maravilhosa, que é a nossa doutrina espírita. Hoje vamos ler um capítulo e reflexionarmos sobre um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos caiu o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, itens 1, 2 e 3. Como são itens curtos, nós vamos ver se conseguimos ler até um pedaço do item 3, para nós entendermos o contexto do que o Cristo quis nos dizer quando ele fala: meu reino não é deste mundo. Então, diz assim o item 1. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse nas mãos dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Essa é uma frase muito profunda, meus irmãos? Quando Jesus diz a Pilatos: Meu reino não é deste mundo. São muitas as reflexões sobre essa frase. Então diz assim, a vida futura. Por essas palavras, Jesus diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra. Em todas as oportunidades, ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria de seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênuas as suas palavras. A vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus, e por isso foi colocada no início desta obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e compartilhar da mesma felicidade. Pensavam que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre seus inimigos eram a recompensa por cumprirem as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram o castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons que procuram seguir seus mandamentos encontram sua recompensa. Esse outro mundo
é o mundo espiritual, para onde Jesus retornaria após deixar a terra. Jesus precisou ajustar seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época, pois, se falasse toda a verdade, o povo não entenderia e, em vez de esclarecê-los, causaria mais dúvidas. Limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita de algum modo na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, donde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Hoje, os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo vem completar os ensinamentos do Cristo sobre a vida futura e sobre vários outros aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza. É antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar nossos erros. É bem profundo, né, meus irmãos, esse capítulo, quando Jesus nos fala que o seu reino não é deste mundo. São muitas as reflexões nessa frase, porque Jesus fala a Pilatos de uma forma tão profunda que aqueles homens daquela época não conseguiriam entender e nem reflexionar sobre isso. Porque de que mundo o Cristo está nos falando? Dos mundos, de outras existências, de outras caminhadas, a qual todos nós vamos ter a oportunidade de seguir adiante conforme vamos evoluindo? De um mundo espiritual a qual nós aqui reencarnados esquecemos momentaneamente de lembrar desses mundos, dessas vidas sucessivas que o Pai nos possibilita até alcançarmos a plenitude do nosso crescimento espiritual, desses mundos onde muitos irmãos já conseguiram atingir esse crescimento e nos trazem informações detalhadas, ricas, sobre como nós podemos melhorarmos a nossa capacidade espiritual, a nossa capacidade moral, melhorarmos as nossas relações, mesmo enquanto aqui estivermos nesse plano terreno. Porque o Cristo não nos fala que não é importante estarmos aqui. Não nos fala que esse mundo terreno é pobre, é um mundo pequeno. Ele não nos fala da importância menor ou maior. Nos fala, sim, que nós devemos melhorar as nossas relações, respeitando o nosso próximo e, mais do que isso, amando o nosso próximo e a Deus sobre todas as coisas. O Cristo é tão claro, ele é tão direto, mas de uma forma tão amorosa, nos traz informações sublimes que os corações endurecidos daquela época não conseguiram perceber. Porque Jesus fala também do nosso mundo íntimo, que o seu reino não é para esse mundo de egoísmo,
de orgulhos, de vaidades, de ódios, em que os homens aqui reencarnados, nesse plano terreno, que é um plano ainda inferior, que é um plano de provas e expiações, que segue agora a uma transformação, indo para a regeneração. Se Jesus nos chamasse agora e falasse sobre o meu reino não é deste mundo, diria a cada um de nós, preparem-se para essa reforma. Abram os olhos de espíritos, meus irmãos. Percebam essa transformação. Lutem pela sua reforma íntima. É desse mundo que eu também me refiro a vocês, nos diria o Cristo. Desse mundo íntimo, das várias moradas que nós temos dentro do nosso espírito milenar, do nosso espírito que é uma bênção, que é uma dádiva, que o Pai nos ama incondicionalmente e que muitas vezes nós não percebemos. Nós ainda temos o nosso olhar limitado sobre a nossa capacidade, sobre aquilo que nós devemos fazer, sobre aquilo que nós devemos pensar e, mais do que isso, sobre o que nós devemos colocar em prática. Por isso o amor do Cristo, além de ele se fazer presente, como diz aqui o nosso Evangelho, esteve entre nós para nos mostrar a verdade. Ele ainda nos envia o Consolador prometido. Ele ainda faz com que a doutrina espírita venha a nos convidar a refletir diariamente sobre a nossa conduta, sobre como nós estamos nos comportando diante da vida, sobre como nós devemos olhar a nossa caminhada. São tão ricas as informações e os aprendizados que essa doutrina nos traz, meus irmãos, que ela nos traz a capacidade de pensarmos sobre nós, espíritos imortais, e dos exemplos que esses espíritos nos trazem em tantas obras, a qual nós temos agora o olhar direto sobre esse aprendizado. Essas obras ricas que o Consolador nos informa, nos traz ensinamentos, nos consola, mostrando como nós devemos agir daqui por diante. Não simplesmente fala das nossas realizações, dos nossos medos, dos nossos equívocos do passado, mas serve de farol iluminando a nossa caminhada. Se nós quisermos sairmos da nossa escuridão íntima, se nós quisermos sair desses equívocos que tanto nos amarra ainda aos orgulhos, às vaidades desse plano terreno, desse poder que nos engana, dessas posses ilusórias, o quanto nós devemos nos desligar desse olhar equivocado, meus amados. O Cristo nos faz convites diários. Muitas vezes nós aguardamos um diálogo, um encontro com o Cristo. Um encontro a qual nós queremos ouvir do seu próprio Espírito esse convite. Nós aguardamos esse abraço fraterno do Mestre, quando ele se faz presente todos os dias e nós não percebemos. Ele nos convida através dos irmãos que estão dentro dos nossos lares. Ele se mostra com esses irmãos dentro das nossas casas espíritas. Aqueles que batem a nossa porta, precisando de auxílio, a qual nós devemos ouvi-los, emprestar a nossa tolerância, entender os seus equívocos, como os nossos equívocos são entendidos pelo nosso Mestre. Todos nós estamos em aprendizados. Todos nós estamos com grandes desafios.
encontramos na nossa caminhada, na nossa vida, contratempos imensos. E muitas vezes nós nos sentimos isolados, sozinhos, não tendo capacidade de seguir adiante, falta-nos força, falta-nos inteligência. E o Mestre se faz presente nesses momentos também, e nós não percebemos. Recorremos então à prece, que é a nossa ligação direta com o Cristo, que é a ligação direta com o nosso Pai, que possibilita com que esses espíritos que nos auxiliam, que estão diariamente com o nosso convívio através da nossa sintonia vibratória. Por isso a importância de nós estarmos ligados ao Cristo, estarmos ligados ao Pai, e sustentando a nossa base espiritual fundamentada na doutrina espírita. Nesses ensinamentos que fazem com que nós estejamos, meus irmãos, trilhando o caminho da verdade. Nós podemos pensar que nós não temos condições, nós podemos protelar a nossa reforma íntima, nós podemos colocar adiante a nossa transformação, porque são muitos os caminhos que nós podemos escolher. São muitas as ideias que querem nos desviar dessa vontade incessante que o nosso espírito tem de melhorar. Nós não reencarnamos aqui para estarmos olhando as mudanças do nosso planeta acontecerem e nós estarmos em repouso. Não. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque estamos sendo convidados a modificar a nossa existência milenar, a qual agora nós temos uma decisão importantíssima na nossa caminhada, que é de estarmos juntos, que é de vibrarmos uns pelos outros, encarnados e desencarnados, de estarmos agora frente a frente com o Cristo e respondendo sim ao seu convite. Seja com esses irmãos que se apresentam na nossa caminhada, dentro dos nossos lares, dentro das nossas atividades diárias. Sejam aqueles irmãos que estão à distância, mas precisam do nosso pensamento, da nossa vibração. A nossa capacidade de nos colocar à disposição da mudança de todos nós. Estejamos juntos, estejamos prontos, estejamos com o Cristo. Porque Jesus está em todos os mundos, meus irmãos, especialmente cuidando e governando o nosso planeta Terra. Que possamos estar firmes no nosso propósito. Gratidão. E agora nós vamos dar sequência ao nosso trabalho com as nossas preces e irradiações. Preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais, onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Preces para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a esses irmãos queridos.
que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Muito obrigado, meus irmãos, por esse trabalho lindo que tivemos hoje juntos. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão ao nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site